Sobre adolescente, Cleide, você tem percebido, e muito mais do que eu, essa questão da ansiedade que tem minado a vida, principalmente dessa fase do adolescente. A gente tem visto casos de adolescentes aí se cortando, automutilação, se flagelando, enfim. O que é que vai ser dessa geração? E o que é que você diz? O que é que você recomenda para que isso seja atenuado, diminuído ou controlado? Que a gente está vendo adolescentes aí, querida, depressivos, ansiosos, preocupados, pais desesperados que não sabem o que fazer com seus filhos, que diz que já tentou de tudo, já fiz isso, já fiz, não sei, já tentou, mas a gente fala os argumentos, que já tentou daquilo, que deu a melhor criação, que a criança teve de tudo, que quando foi crescendo nunca faltou nada e tal, e você quando vê essa idade de 10, 12, 14, 15 anos, adolescentes tristes, depressivos, ansiosos, o que é que explica isso? Deixa eu te perguntar, o que é que significa dar tudo? Boa pergunta. Muitas vezes o que os pais falam assim, eu dei tudo, é material. Entendeu? Deu o melhor celular, deu a melhor escola, deu a melhor roupa e atenção. Porque o que mexe com a cabeça da gente é uma demanda emocional. Então, o que foi que aconteceu lá atrás, nessa infância, nessa primeira infância, que hoje está vindo à tona na adolescência? Porque o que é que acontece com o cérebro da gente? Eu vou usar uma metáfora aqui, tá? Imagine que o nosso cérebro ele tem vários copinhos, tá? E cada copinho desse é de uma emoção. O que é que acontece com nós, seres humanos? Não é no primeiro trauma que esse copo enche. Então, quando esse copo ele vai pingando, ou acontece algo de forte impacto emocional, que esse copo enche e transborda, aí vem a ansiedade, a automutilação, o pânico, vem uma série de coisas. Esse copo transbordou. Mas, quando acontecem coisas pequenas, vai. Por exemplo, eu já atendi crianças que se automutilaram porque ela não achava que o pai e a mãe amavam elas. Outras que achavam que o pai se separou por causa dela, que ela foi a culpada. Porque tem mães que dizem, né? Se eu não tivesse tido você, eu não teria casado com esse homem e não tinha sofrido tanto. Que coisa, né? Então, todas essas consequências são demandas emocionais que esses adolescentes estão trazendo da sua infância. E muitas pessoas falam assim para mim, criança precisa fazer terapia. Se as mães soubessem o valor que existe você fazer uma terapia quando uma criança não deixava o copo transbordar para levar ela para um processo terapêutico. Porque muitas vezes, quando você leva, é porque o corpo já transbordou completamente. Então, quando um fato, eu fui uma mãe perfeita, não existe propaganda de margarina. Cleide estuda, mas Cleide erra muito. De vez em quando eu digo, Tássio, sai daí que entra eu agora, com meu filho, que é um adolescente. Porque ele tem todas as demandas emocionais de qualquer um adolescente. Só que a gente sabe como lidar com isso. A única diferença é essa. Então, o que é que acontece? O que é que nós precisamos fazer como mães? Primeiro, é a gente procurar levar nossos filhos para a terapia. A terapia não é coisa de maluco. Muitas vezes a criança não vai falar para a mãe, o adolescente não vai falar para a mãe, para não machucar eles. Mas por um terapeuta ele fala. Então, é muito importante a gente ficar esse alerta. Não aconteceu nada importante. Quantas vezes alguns chegam para mim e fazem... Eu digo, o que foi que aconteceu com tal idade? Nada. E quando a gente começa a conversar, que nós temos perguntas que são chaves, né? Que a gente fala, vai pela beirada, ela acaba soltando coisas que para ela não foi importante. Mas, na visão daquela criança, foi impactante. Você acha que tem que tratar os pais primeiro? Precisa, porque não adianta você fazer uma terapia com a criança ou com o adolescente se o ambiente continua contaminado. É como se você pega um aquário sujo, um peixe dentro. Você tira esse peixe e lava, se você devolver ele para esse aquário, vai sujar de novo. Então, a mesma coisa é a criança ou o adolescente. Se você leva ele para a terapia, o terapeuta, ele trata ele.
mas ele vai voltar para o ambiente contaminado. Ele vai voltar a ter todos os sintomas.